Olha eu aqui, voltei! Vamos começar a nossa aula de hoje com todos os perrengues, com toda a chuva, com a internet caindo, voltando. Mas vamos sustentar a peteca, meus guerreiros e guerreiras, né? Somos guerreiros e guerreiras, então não é opção desistir, né? Desistir não é opção. Então vamos esquecer essa palavra desistir e vamos continuar firme e forte na nossa luta diária por conhecimento. Então vamos lá, a aula de hoje é também sobre identidade, mas falando sobre documentos. Quais são os documentos que a gente precisa para ser considerado um cidadão, né? Então, lá no quesito número 1, tem para você consultar seus conhecimentos, ou melhor, sua documentação, né? E para você responder a letra A e a letra B do número 1. Na letra A, pergunta qual é o documento obrigatório quando uma criança nasce. Bom, eu acho que todos os meus alunos sejam pai e mãe, né? Então, e também que tenha filhos. Então, quando seu filho nasceu, qual foi o primeiro documento que você fez para ele? Então, já está aí dizendo, né? Qual é o primeiro documento que uma pessoa tem para ser considerado cidadão. Letra B, qual é o documento que a maioria da turma possui? Bom, e aí eu vou pedir para que vocês coloquem em relação aos documentos de vocês. Se a gente tivesse sala de aula, ia fazer uma comparação. Quem tem documento, né? Quem tem carteira de trabalho, quem tem carteira de motorista, quem tem passaporte, né? Mas já que a gente não está em sala de aula, então cada um coloca a documentação que tem. O nome da documentação que tem na letra B do número 1. O número 2, você vai fazer uma relação entre o documento e para que ele serve, certo? Por exemplo, para que serve a carteira de trabalho, a profissional, como a gente chama, para que serve? Então, ela serve, é um documento necessário para a pessoa trabalhar, certo? Se você vai trabalhar de carteira assinada, que é obrigatório, quando uma pessoa contrata a outra, tem que ter a carteira profissional para que seja assinada e que você tenha todos os seus direitos como trabalhador, certo? Então, você vai relacionar o documento o significado dele. Para que aquele documento serve? A certidão de nascimento, certo? Para que serve a certidão de nascimento? É o registro que a gente faz quando uma criança nasce, para que ela seja considerada cidadão e para que ela tenha todos os direitos garantidos, certo? De ir para um médico, de ser atendido no médico, de ir para o PCF, de ir para a escola. Então, se você chegar lá para matricular seu filho, você não tiver registro, não se matricula, porque seu filho não é como se ele não tivesse uma identidade, né? Então, o nome já diz que é a nossa identidade. E a partir daí, a gente precisa de uma série de documentos para comprovar que nós existimos, que nós somos, que nós temos uma identidade. Então, a aula de hoje que é basicamente isso, pouco esquisito, né? Também hoje é sexta-feira, né? Ninguém é de ferro, todo mundo está cansadinho. E a internet, vamos ver se ela vai nos ajudar, né? Que a minha já caiu uma centena de vezes. Então, vamos ver se a internet hoje ajuda a gente a terminar a aula no horário certo. Mas, lembre do ditadinho que eu estou colocando nas atividades, né? Se você terminou a aula, não terminou de copiar, não terminou de responder, respira, não pira. E depois você me entrega. Não precisa ser assim, tão na hora, tão caxia, né? Então, vamos devagarinho e vamos chegar lá. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre as atividades, vai estar no Zap. Junto com a aula de hoje, tem um vídeo sobre todos os documentos que a gente precisa. Tanto os essenciais, como os outros que a gente não tem tanta necessidade, dependendo da situação, né? Ele pode ser importante, dependendo da situação. Para dirigir, eu preciso ter habilitação. Para ir para outro país, eu preciso ter um passaporte. Mas, necessariamente, se eu não tenho carro e também não pretendo dirigir, tenho medo do trânsito, não sei porque eu tenho uma habilitação. Ou, se eu não pretendo sair do meu país, também um passaporte para mim não é um documento importante. Agora, o meu registro é importantíssimo, porque isso vai mostrar que eu sou um cidadão brasileiro. A minha identidade também comprova, né? Tem minha foto, minha digital. O meu CPF é um documento que vai
mostrar todo o meu currículo de trabalho, de finanças para a Receita Federal e minha habilitação, porque eu dirijo, né? Então, é importante para mim. Meu carro eu diria assim, meu instrumento de trabalho. Sem meu carro fica difícil eu chegar nos locais onde eu trabalho. Então, para algumas pessoas, o passaporte não é um documento importante porque ela não pretende sair do país dela. Eu não pretendo sair do meu. Então, eu nunca tive, assim, a curiosidade ou a intenção de tirar um passaporte, porque eu nunca me vi fora do Brasil. Dirigir, sempre tive a vontade de dirigir, sempre tive meu carro, sempre quis ter meu carro justamente para isso. Não por luxo, mas por necessidade, porque é meu instrumento de trabalho. Sem ele fica difícil eu ir trabalhar. Então, basicamente a nossa aula de hoje é esse. Vamos lá, meus guerreiros e guerreiras, firmes e fortes. Não vamos deixar a peteca a cair, mesmo a internet caindo, né? Então, qualquer coisa eu estou no zap. Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai falar sobre os documentos para a vida do cidadão. O primeiro documento da nossa vida é a certidão de nascimento. Além de ser um documento de identificação, é a primeira garantia de cidadania e direito a todos os brasileiros. Com a certidão de nascimento, a criança terá direito de ser atendida em todos os serviços públicos, como, por exemplo, hospitais, postos de saúde, escolas e etc. Para que esse direito possa ser exigido desde o primeiro dia de aula, todas as crianças devem ser registradas logo após seu nascimento. A carteira de identidade é um documento emitido para confirmar a identificação das pessoas. Na carteira são registrados os dados pessoais, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, foto e assinatura, que vão reconhecer o cidadão. Cada identidade recebe um número, que será sua representação. O documento pode ser solicitado em qualquer idade, nos postos do Instituto de Identificação de cada estado. É um documento que é válido em todo o território nacional. Cadastro de pessoa física, também chamado como CPF, antigo SIC, é o documento que identifica os brasileiros junto à Receita Federal. Este cadastro reúne dados pessoais e informações sobre suas contribuições. Uma vez cadastrada, a pessoa receberá um número de CPF que será sempre o mesmo por toda a sua vida. A carteira de trabalho é o documento que registra a vida profissional dos brasileiros, reunindo informações que garantem os direitos do trabalhador, como aposentadoria, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, chamado FGTS. Além do registro, devem também constar na carteira as alterações salariais, férias, licenças e etc. A carteira de trabalho é direito de todo cidadão e pode ser tirada gratuitamente por qualquer pessoa com mais de 14 anos. O passaporte é uma espécie de carteira de identidade internacional válida em todo o mundo. Para sair do Brasil, é preciso ter um passaporte. Dependendo do país para onde você for, é necessário também ter o visto. A autorização do país para onde você quer ir. No Brasil, o órgão responsável pela emissão do passaporte é a Polícia Federal, e o visto pode ser obtido nos consulados ou em embaixada dos países. O título eleitoral é um documento que comprova que um determinado cidadão está inscrito na Justiça Eleitoral do Brasil e se encontra apto a votar nas eleições. No título eleitoral consta o nome do eleitor, a data do nascimento, a unidade de federação, o município, a zona e seção eleitoral onde ele vai votar, o número de inscrição eleitoral, a data de emissão, a assinatura do juiz eleitoral, a assinatura do eleitor ou a impressão digital, se o caso o eleitor for analfabeto. Pode ser emitido a partir de 16 anos. A Carteira Nacional de Habilitação, chamada de CNH, ou Carteira de Motorista. É o nome dado ao documento oficial que, no Brasil, atesta a aptidão de um cidadão para conduzir veículos automotores terrestres. Portanto, seu porte é obrigatório ao condutor de qualquer tipo de veículo. A CNH atual contém fotografia, o número dos principais documentos do condutor, entre outras, informação como a necessidade de uso de óculos. Podendo ser utilizada como documento de identidade no Brasil, pode ser emitida a partir dos 18 anos, através de exame de aptidão. Por enquanto é só, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde e até